Boa tarde, gente. Professora Tamires aqui de novo com vocês, com a aula para os sextos anos, novamente sextos anos A, C, E e F. E eu vou dar continuidade ao que a gente vinha estudando sobre a escala, porque eu percebi na outra atividade que vocês tiveram muita dificuldade numa questão que foi para calcular a distância real usando a escala, tá? Então, a aula de hoje eu vou dar prioridade a esse cálculo. Coloquei aqui só para lembrar a diferença entre a escala numérica e a escala gráfica, tá? Ó, escala numérica, ela vem desse jeito aqui no mapa, onde só aparecem números, por isso numérica. Só que as duas medidas estão em centímetro, então aqui, ó, 1 centímetro vale 10.000 centímetros no real. Então, nesse tipo de escala, os dois valores estão em centímetros. Já aqui do outro lado, na escala gráfica, esse desenho representa 1 centímetro. Então, ela quer dizer o quê? Que 1 centímetro vale 10 quilômetros no real. Já na escala gráfica, o valor vem em quilômetro, a medida vem em quilômetro, tá? Essa é a diferença. Então, esse desenho representa 1 centímetro. 1 centímetro no mapa vale 10 quilômetros no real. Então, sabendo então e lembrando, na verdade, dessas diferenças, vamos ver como é que a gente usa essas duas escalas para calcular a distância real aproximada de algum lugar. Então, como calcular? Primeira coisa, número 1, com a régua, meça a distância em centímetros entre as cidades de Coxim e Selvíria no mapa. Então, você vai ter um mapa na sua mão, com a sua régua, você vai medir a distância de uma cidade a outra, ou de um lugar ao outro que você queira saber. Nesse caso aqui do exemplo, é entre Coxim e Selvíria. Percebam aqui, ó, que com a régua, a pessoa mediu e de Coxim a Selvíria deu 4 centímetros, tá vendo? 4 centímetros. Então, segundo passo, verifique na escala do mapa a distância real correspondente a cada centímetro. Aí, você vai olhar no mapa, procurar onde está a escala no mapa. Nesse mapa, a escala está aqui, ó. O que é que ela está me dizendo? Que 1 centímetro vale 100 quilômetros, tá? Por isso que tem aqui, ó. Nesse caso, 1 centímetro corresponde a 100 quilômetros, que é a escala. Agora que eu já tenho as duas medidas, tenho aqui a distância que eu medi com a régua e tenho a escala. É só multiplicar. Multiplique o valor que você encontrou medido com a régua pelo valor correspondente à escala. Com esse cálculo, é possível obter a distância real aproximada em linha reta entre as duas cidades. Considerando que nesse mapa, entre as duas cidades, em linha reta, a medida é 4 centímetros, e que nessa representação a escala me disse que 1 centímetro vale 100, a distância real aproximada entre as duas cidades, então, vai ser 400, né? Se a escala me diz que 1 centímetro vale 100, 4 vai valer quanto? É só eu multiplicar os 4 centímetros que eu medi com a régua pelo 100 aqui da escala, como eu mostrei aqui embaixo, ó. 4 vezes 100 vai dar 400. Então, se 1 centímetro no mapa vale 100, no real, 4 centímetros vai valer 400. E aí eu já tenho minha distância real aproximada entre essas duas cidades. Desse jeito é para qualquer outro cálculo que eu queira fazer. O procedimento é o mesmo. Pego a régua, meço no mapa. Depois que eu medir no mapa, eu pego essa medida que eu achei com a régua e multiplico por a escala, que é esse valorzinho aqui do lado, tá? Nesse caso, a minha escala é 100, mas aí cada mapa tem a sua escala. Se eu for usar a escala numérica, o procedimento é mais fácil ainda.
Então, usando a escala numérica, é só multiplicar o valor que eu encontrei com a régua pela segunda parte da escala. Então, a escala numérica, ela tá assim, 2 pontos 10.000, nesse caso, é só eu pegar o valor que eu medi com a régua, usando outro exemplo lá, nós vimos que deu 4 centímetros, e multiplicar por essa segunda parte aqui, ó, da escala. Nesse caso é 10.000. Então, 4 vezes 10.000 é igual a 40.000. Só que diferente da outra, essa aqui, a minha resposta vai estar em centímetro. Na outra já estava em quilômetro. Nessa não, nessa está em centímetro. Se eu quiser transformar de centímetro para quilômetro, aí a gente precisa usar aquela regrinha que eu mostrei para vocês lá na aula passada. De centímetro para quilômetro. Lembrando, como é que eu faço? Eu volto com a vírgula 5 casas e uso só o que sobrou. Então, 40.000 centímetros. Voltei aqui 5 casas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. A minha vírgula ficou aqui na frente do 4. O que é 0 eu não preciso usar. Eu tiro. Vou usar só o 4, só que como a vírgula tá na frente, eu não posso deixar esse número assim. Então, eu coloquei o quê? 0 aqui. Aí ficou 0,4 quilômetros. A minha resposta em quilômetros, se eu quiser transformar. Se não, se a resposta não pedir para transformar em quilômetro, eu posso deixar do jeito que tá aqui em cima mesmo, em centímetro, tá? Então, vai ficar aí mais alguns exercícios para vocês praticarem. E, novamente, gente, se tiverem dúvidas, me perguntem. O vídeo vai estar postado no meu canal. Só ir lá e me perguntar que eu respondo, tá certo? Tentem aí fazer essas outras atividades. Tchau, tchau.